Retomando o assunto anterior, mas também quero falar de outras questões, só gostaria de trazer algumas informações aqui a partir da fala dos colegas. Vereadora Daiane, segundo a vigilância epidemiológica, desde ontem nós não temos vacina infantil para a Covid. Talvez a informação que tenha chegado para a senhora na UBS tenha sido diferente, mas o que a Secretaria nos passou foi que vacina infantil, no momento, nós não temos mais. Nós temos algumas doses da vacina para adultos disponível em UBS. Inclusive, a minha assessora foi fazer, quando a gente foi fazer a vacina para a gripe, e a enfermeira informou que não poderia estar fazendo porque as vacinas iam ficar para os públicos prioritários. E aí, nobres colegas, só para poder reafirmar o que eu disse antes, né? Quando eu citei os exemplos de vocês, porque vocês afirmaram que os filhos de vocês não se vacinaram para a Covid, eu quis dizer justamente isso, que vocês tiveram a liberdade de escolher e ninguém obrigou. E eu não acho, vereador Pedro, que a melhor solução seja multar. Eu sempre acho que obrigar de forma coercitiva não é a solução. Eu acho que não é a solução. Mas as reflexões que eu trouxe foram, quando eu olho para a audiência pública de ontem, aqui, e aí os nobres colegas podem dizer, Andressa, deveria ter ficado o debate. Todo mundo que estava aqui tinha a mesma opinião, praticamente. A grande maioria. E aí, se a gente for pegar os profissionais, né, que estavam presentes aqui, gente, beleza, a vacina não é uma questão ideológica, senhor presidente. Dá uma parte, vereadora. Mas vamos ver o posicionamento político dos médicos que estão ali, só por precaução. Uma das médicas, tenho certeza, que posou em fotinho com o Bolsonaro, e não que ela não possa, né? A liberdade de expressão, ela existe, mas todos os médicos eram bolsonaristas, só por coincidência, vereador Pedro. Engraçado que todos os que eu pesquisei não tinha nenhum que ou não tinha um posicionamento político ou tinham alguma foto com o Lula. Então essas reflexões eu queria deixar aqui. E outra coisa, nobre líder de governo, acho que é importante o senhor vir aqui na tribuna e dizer que eu não tenho responsabilidade, o senhor é líder do governo. A nossa cidade lidera mortes por síndrome respiratória no Rio Grande do Sul. Neste ano, a cidade já soma 64 mortes. Idosos acima de 80 anos e mulheres são a maioria entre óbitos. O pavor do Gustavo, do Ideias, quando a gente for visitar, era que nós tivéssemos falta de leitos justamente para as pessoas que precisavam por conta de problemas respiratórios. Então, se o senhor é comprometido com a nossa cidade, esses problemas devem saltar os olhos. E não a questão, como eu falei, essa questão da obrigatoriedade, ela não é uma questão, a gente tem que dar exemplo e dizer que é importante vacinar. E como acontecia há um tempo atrás, onde pessoas de diferentes espectros políticos se vacinavam para dar exemplo para a população. Quem vinha aqui assistir aquela audiência ontem, a pessoa virava as costas e ia dizer, eu não vou me vacinar, porque a vacina vai me matar. Então, é essa a reflexão que eu deixo. O vereador Rafael comentou, se o senhor achou que era o caso de fazer audiência, ok, tudo bem. Eu achei perda de tempo, mas eu não falei que ela não deveria acontecer. A minha opinião era essa. Então, eu queria deixar aqui registrado isso, que é o meu posicionamento político. Eu sou a favor, sim, de democracia e liberdade de expressão, mas baseado em fatos concretos, não em fake news. A gente não pode distorcer as coisas para nos beneficiar. Sua parte, vereador. Vereadora, eu quero até pedir desculpa para a senhora e para a vereadora Estela, principalmente para a Estela, que depois a gente acabou tendo, né, uma discussão acirrada aí, mas quando a gente formalizou que o vereador Pedro pediu para que eu pudesse fazer via Comissão de Saúde, eu peguei a assinatura e estava do espaço, e vocês duas assinaram e depois queriam retirar a assinatura, só que já estava tudo edital programado, já tinha sido publicado a estrutura da Câmara, então não havia mais. E ninguém ia marginalizar vocês duas por terem assinado, jamais iria fazer isso. Mas, vereadora, eu quero parabenizar a assessoria do vereador Pedro, que quando vocês duas me chamaram, foram lá no meu gabinete, eu falei com o vereador Pedro e com a assessoria deles. Eu disse, eu quero que tenha algum técnico da Secretaria de Saúde. Eles disseram, Rafael, eu vi o áudio que eles trocaram com o secretário, com o diretor da Secretaria de Saúde, para trazer técnicos aqui. Então, ontem estava a presença somente do secretário falando em nome da questão técnica, sobre a questão de vacinas. Então, se não tinha um contraponto, eu sou testemunha disso, tem os áudios, as mensagens aqui, a assessoria do vereador Pedro, né, tem tudo que, que eles procuraram a Secretaria de Saúde para trazer um técnico para contrapor ou falar sobre a questão, mas não veio. Obrigada, vereador. A senhora podia sugerir também um técnico. Obrigada. Eu também não posso obrigar os profissionais, certo, a não se sentir à vontade para estar aqui, mas daí eu também já não sei a motivação, né? Aí não fui eu que propus a audiência também, e nem, né,
enfim. O que eu queria falar também sobre um tema importante, já foi falado aqui dos 12 representantes que estavam em Israel, né? Fica o questionamento, o que esses representantes parlamentares estavam fazendo lá, enfim. Nesse momento complicado que nós estamos vivendo, agora estão pedindo ajuda para o governo federal para ir buscar, né? Que engraçado, né, nobres colegas? O mundo, ele dá muitas voltas. E, para finalizar, senhor presidente, só queria dizer que o Brasil é meu país. Ontem, o governador brincou com o Eduardo Leite, com o governador do Paraná, dizendo que, que legal seria se nós separássemos o Sul do resto do Brasil. Eu queria dizer que isso é uma vergonha, não representa o que nós do Rio Grande do Sul pensamos, porque se nós temos orgulho de ser brasileiro, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro e não defender separatismo, ideias atrasadas, né? Nós pedimos desculpa ao resto do Brasil pelo posicionamento do governador do PL de Santa Catarina, porque quando nós precisamos, inclusive o Brasil inteiro estava aqui para nos apoiar, e agora veio o governador para dizer que quer se separar do resto do Brasil. Então, eu queria deixar o nosso posicionamento e dizer que não nos representa e que o Brasil é meu país com muito orgulho. Sou gaúcha com orgulho, mas acima de tudo brasileira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Passo trabalhos para a vereadora Andressa Marques, para que eu possa me